Jesus, Mestre amado, nós agradecemos por este momento que nos reunimos contigo, Senhor. Ajuda-nos a permanecer em sintonia com a espiritualidade amiga, que as tuas bênçãos se estendam a todos nós, encarnados e desencarnados. Jesus, Mestre amado, envolva neste momento a nossa irmã palestrante, Rosiane, para que o equilíbrio e a harmonia possa permanecer na sua fala, na sua mente, no seu coração. E que todos nós convidados, encarnados e desencarnados, possamos ser receptivos a todas as emanações que vêm do alto, como também da sua fala. Ajuda-nos, Senhor, a estarmos mais contigo. Ajuda-nos a fazermos sempre a tua vontade. Dai-nos a tua paz, estende a toda a humanidade terrena, e que possamos a cada dia mais servir sempre em teu nome, Mestre amado. Permita que neste momento possamos iniciar a nossa doutrinária da noite de hoje, sobre o teu amparo, sobre a tua luz. Que assim seja, graças a Deus. Então, com a palavra Rosinha, né? E boa noite a todos. Obrigada pela presença de cada um de vocês. O tema que eu me deparei, que eu achei muito interessante para trazer para nós, foi espírito saudável, mente sã, corpo são. Eu acho que é muito providencial nesse momento que a gente está passando, por toda essa mudança que a gente vem sofrendo, por todos esses acontecimentos que estão acontecendo no mundo em geral, né, de forma geral. É importante que a gente trabalhe esse equilíbrio mental e esse equilíbrio corporal. Então, eu achei interessante trazer esse tema para que a gente pudesse aprender um pouquinho mais sobre ele. Né? Que, no geral, isso aí se resume em duas palavrinhas: saúde e doença. Porque quando a gente não está equilibrado, a gente está doente. Né? Então, que a gente possa absorver desse conteúdo que eu vou passar para vocês, o que for de melhor para cada um, porque cada um absorve de acordo com as suas necessidades. Né? Cada um é responsável pela sua caminhada, pelo seu destino e, consequentemente, pelo seu equilíbrio, tanto no nível físico, no nível mental e no nível espiritual. Ou seja, você é responsável pelas suas escolhas. Você é responsável por tudo o que lhe acontece, positivo ou negativo. Então, para que você tenha esse equilíbrio, você tem que ter discernimento, você tem que ter foco naquilo que você quer, você tem que ter força de vontade para lutar contra as más tendências, vamos dizer assim, contra os defeitos que nós temos interiormente. Então, cada um é responsável pela sua própria caminhada. Muitas vezes a gente quer estar desequilibrado e quer pôr a culpa no outro, dizendo que a origem do seu desequilíbrio é fulano, é beltrano, é determinada situação. Não. Você é responsável por tudo que acontece ao seu redor. Você é responsável por permitir que aquilo que lhe desequilibra chegue até você. Então, você jamais pode dizer que alguém ou algo é responsável. Não, somente você é o único responsável por tudo. Para a definição de saúde e doença, ele é preciso observar, além da saúde do corpo ou a saúde da mente, é necessário incluir a condição do espírito que habita este corpo.
e que responde pelos pensamentos acolhidos por esta mente. Ou seja, saúde e doença, é preciso a gente estar prestando atenção na ligação do corpo e da mente. Mas também é preciso que a gente entenda que tipo de espírito é esse que está recebendo esses pensamentos, essas energias, né? Porque como eu sou responsável pelo meu equilíbrio, sou eu que tenho que filtrar o tipo de pensamento, o tipo de energia. Se eu estou perto de uma pessoa negativa, ou eu saio de perto dela, ou eu tento modificar, mostrar para essa pessoa a forma negativa com que ela está vivendo. Porque, de certa forma, esse pensamento vai terminar me atingindo se eu assim o permitir. Então, que a gente tenha essa consciência de que a saúde, além do corpo e da mente, também é preciso que a gente preste atenção ao nosso espírito, né? A questão espiritual. Os pensamentos influenciam o corpo físico através de alterações hormonais, as quais, por sua vez, perturbam o equilíbrio imunológico do ser. Isso é uma grande verdade. Se a gente prestar atenção, por exemplo, você está aqui, vamos dizer que você está de boa e de repente você recebe um diagnóstico de uma doença séria. Às vezes, ao receber esse diagnóstico, você acelera esse processo de doença. Ou então você sofre antecipadamente. Eu conheço muitas pessoas que, ao fazer o exame, se o médico pedir determinado exame, na cabeça dele é porque ele já está com aquela doença. Então, ele já começa a sofrer antecipadamente. E quando a gente faz isso, a gente libera, né, os nossos hormônios que, de certa forma, vão atingir diretamente no nosso imunológico. Eu tive uma experiência muito grande com a minha mãe quando ela teve CA. E o médico ele batia muito nessa tecla da questão do imunológico, dela ter a sua taxa elevada para que ela pudesse ter a imunidade dela sempre alta, né? E eu acho que isso é com qualquer um de nós. Vai diretamente na questão da taxa, né? De, vamos dizer assim, de uma forma grosseira, da sua saúde, né? Do sistema imunológico mesmo. Considerando que não exista vida humana sem a presença de um espírito ligado ao corpo físico, o equilíbrio do corpo físico também dependerá da influência que este espírito possa ter sobre ele. Ou seja, a minha mente comanda. O que eu penso, o que eu vou, não preciso nem verbalizar, mas o que eu penso também influi diretamente nessa questão do imunológico. Por quê? Porque se eu penso negativamente, eu me entrego, eu entro em depressão, a doença se espalha mais rapidamente porque eu vou adoecendo meus outros órgãos. Se eu penso de forma positiva, se eu sou realista, não é dizer que eu não veja o problema, não é isso que eu estou falando aqui, mas é enfrentar, é ir de encontro ao problema. Sim, fui diagnosticado. O que tem que ser feito? Vamos atrás. Se eu vou ou não obter a cura, vai depender muito de mim, do meu merecimento, do que eu tenho para resgatar, porque muitas vezes você não cura o corpo, mas tem uma grande cura na parte espiritual. E às vezes obtém as duas curas, corpo e espírito, porque na realidade somos nós que adoecemos ele. Então cabe a nós
resgatá-lo também. A saúde é um estado de harmonia e bem-estar físico, mental e espiritual. Não existe uma coisa sem a outra. Eu não posso dizer que eu estou saudável se eu estou só fisicamente e mentalmente. E espiritualmente eu estou desequilibrada. Eu já não tenho saúde. E assim é com qualquer outro item. Já a doença é o resultado do desequilíbrio do ser, nos seus aspectos físico, mental ou espiritual, consequente às forças exteriores, sejam elas biológicas, químicas, sociais ou imateriais. Então, é que a gente tem que ter essa responsabilidade de nos tratar todos os dias. Porque eu digo sempre que um novo acordar é uma nova opção, é uma nova oportunidade, é um novo momento em cada dia. Então, cada renascer, cada acordar é um renascer. E vai depender de mim escolher como eu vou passar aquele dia. Se eu vou passar estressada, se eu vou passar zangada, se eu vou passar enjoada, se eu vou passar encrenqueira, se eu vou passar olhando errado até para a minha própria sombra. Então, sou eu que escolho. Ou se não, se eu vou ser feliz. Ah, mas aqui não é um mundo de felicidade, aqui é um mundo de provas e expiações. Sim, mas isso não significa dizer que você tem que andar com cara amarrada, de mau humor, fazendo mal aos outros e a si mesmo. Não, você pode fazer a sua escolha. Eu sei que as coisas às vezes vêm para nós sem que a gente peça ou sem que a gente vá atrás. Às vezes o mau humor do outro chega até nós. Mas aí é onde eu digo que a escolha é sua. Se você vai aceitar ou não. Ou se você vai dizer, peraí, fica lá um pouquinho, vai fazer teu evangelho, ou então até logo, estou de saída, e procura o teu equilíbrio, a tua melhora. Isso não é egoísmo, isso é cuidar de si. Porque como você quer cuidar do outro se você não está bem? Como você quer auxiliar o outro se você entra na mesma sintonia de desequilíbrio do seu companheiro, do seu amigo, no seu ambiente de trabalho ou na sua comunidade? Então, não é egoísmo, mas volte para si e se resguarde. Né? Isso é importante. Conceitos iniciais. Joana de Ângeles, através de Divaldo Franco, diz no livro Autodescobrimento: o ser humano é um conjunto harmônico de energias, constituído de espírito e matéria, mente e perispírito, emoção e corpo físico. Vocês viram aí que ela fez vamos dizer assim, um dueto, né? Energias constituídas de espírito e matéria. Espírito, corpo. Mente, espírito, matéria, desculpa. Mente e perispírito. Emoção e corpo físico. Que integram em fluxo contínuo, ou seja, sempre estão lado a lado. Uns sobre os outros. Qualquer ocorrência em um deles reflete no seu correspondente, gerando, quando for uma ação perturbadora, distúrbios que se transformam em doenças e que, para serem retificados, exigem o quê? Renovação e reequilíbrio do fulcro onde se originaram. Ou seja, é preciso que a gente vá atrás da origem do problema para que a gente possa ser saudável, para que a gente possa consertar onde nós erramos. Por isso é importante você estar sempre em sintonia consigo mesmo. É preciso sempre você estar num equilíbrio, numa mansietude
para que você possa descobrir onde foi a causa daquele desequilíbrio. Né? Foi na emoção que refletiu no corpo físico? Foi na minha mente que refletiu no perispírito? E olha que é tão forte essa questão mente e perispírito, que numa encarnação eu posso adoecer o meu perispírito e levar essa dificuldade, essa doença para uma outra encarnação. Né? Esse desequilíbrio foi na matéria, ou foi no espírito que refletiu na matéria, então a gente precisa saber onde foi a origem do problema. O que causou aquele desequilíbrio, para que eu possa retificar, para que eu possa voltar e corrigir. Indivíduos que apresentam problemas genéticos ou dificuldades físicas e emocionais no momento do seu nascimento são espíritos que, de alguma maneira, por comprometimento em encarnações passadas, desarmonizaram o seu perispírito e assim trouxeram esta consequência para a realidade física atual. Aquilo que eu falei agora há pouco, a questão da o perispírito. E aí esse problema ele vai de uma encarnação a outra. Então é preciso que a gente tenha consciência disso. E quando eu me encaixo nessa descrição, aí agora, Rosiane, o que eu vou fazer? Eu vim com essa dificuldade física e eu já danifiquei meu perispírito. Sim, não é cruzar os braços e esperar cair do céu, não. Você vai trabalhar para que nessa existência você saiba conviver com essas dificuldades, com resignação, com paciência, com esclarecimento, aceitação. Por quê? Porque é uma responsabilidade sua. E a partir daí, esse crescimento espiritual vai te dar a clareza de que numa outra existência, devido ao teu comportamento nessa, você ganha o bônus, vamos dizer assim, de uma outra existência você vir são. Você vir sem aquele problema que você soube passar por ele. Mas aí é onde mora o nosso problema, porque a gente não consegue, muitas vezes, passar pelas nossas provações, pelas nossas dificuldades, sem se lamentar, sem reclamar, sem querer botar a culpa em A ou em B ou em C, né? Então aí é onde a gente termina mentalmente adoecendo novamente o nosso perispírito de uma outra forma, né? Então, é complicado. Não, não é complicado, não. Basta que a gente tenha consciência do que nós somos, do que estamos fazendo aqui, por que estamos aqui e qual é a nossa missão. O que eu tenho que fazer? O que eu estou fazendo aqui para melhorar o meu espírito? Né? A nossa passagem aqui é basicamente essa. É evolução espiritual, é melhoramento, é correção, né? Cada pensamento que é emitido tem uma respectiva faixa vibratória. Ou seja, se você pensa negativo, meu amigo, dá tudo errado. Se você diz, eu vou botar esse feijão no fogo, mas eu tenho certeza que ele não vai cozinhar, ele não cozinha mesmo não, pode ser a pressão boa que for. Mas ele sai pelo menos uns 2 ou 3 caroços, você ainda come dele duro para dizer, olha, não cozinhou. Por quê? Eu estou dizendo o exemplo do feijão, gente, mas a questão é muito mais profunda. A questão é muito mais interna. É muito mais eu querer superar as minhas dificuldades. Então, se eu penso de forma negativa, que eu não vou conseguir, eu termino não conseguindo. Porque se nem eu acredito em mim, quem vai acreditar? Então, mesmo com todas as dificuldades, você pode estar capenga do jeito que tiver, fulano perguntar, como é que tá aí, Rosane?
Tô bem. Só eu e Deus sei como é que eu tô. Mas eu tô bem, tô boa. Por quê? Porque até com o olho grande do outro, fica mais difícil a energia ruim dele chegar. Porque quando você se afiniza, diz, ih, tô ruim, rapaz, começa a ladainha, né? Das duas, uma. Quem perguntou se afasta porque não quer aquela energia negativa, ou então está desejando mais mal ainda a você. Então, que a gente possa ter esse pensamento sempre positivo. Eu sei que existem dificuldades que muitas vezes nos abatem, mas é para isso que a gente tem essas palestrinhas, é para a gente reavivar na nossa memória que eu tenho que reagir, que eu tenho que pensar positivo, mesmo nos momentos mais difíceis, porque eu não estou sozinha. Eu estou ao meu lado, existem irmãos desencarnados e encarnados que precisam da minha energia boa, da minha energia limpa. Então, é uma responsabilidade que eu tenho em vibrar. Por quê? Porque a minha faixa vibratória vai ser boa ou ruim, dependendo do que eu quiser. Se a pessoa mentalizar algo relacionado com as suas potencialidades divinas, se procurar expressar os seus sentimentos de amor, carinho ou bondade, estará utilizando níveis de energia mais elevados, os quais, por sua vez, terão um reflexo positivo na sua saúde. Ou seja, não existe ninguém no mundo que não tenha uma coisa, algo de bom, uma potencialidade divina. Porque Deus nos criou para sermos bons. Então, dentro de nós brilha uma luz. A sua pode estar meio apagada, pode estar com pouca lenha, pode estar meio assim, nublada, mas cabe a você pegar um pano, dar uma lustrada, abrir a janela para que a luz saia. Ela está dentro de você, sempre esteve, sempre estará. Né? Então, esse reflexo positivo na nossa saúde vai depender do que eu trago para dentro de mim, do que eu guardo na minha mala. Então, a minha mala não contém essas coisas ruins, tem que ter coisas boas. Se permitir a existência de uma produção de ondas mentais, por exemplo, de raiva, de ódio, de tristeza, de amargura, mágoa, estará sintonizando com correntes energéticas mais densas, as quais terão uma repercussão negativa, dependendo da intensidade e frequência com que esse tipo de pensamento estiver sendo acessado. Eu convido vocês a analisar a vocês mesmos no momento de raiva. Você tem aquele ápice de raiva e depois, quando a raiva passa, como você se sente? Eu já passei por isso, porque eu sou humana e todo mundo passa esses momentos, em algum momento da sua vida. Então, eu me sinto como se eu tivesse sem energia. Eu me sinto como se estivesse vazia. Então, é isso que acontece. Eu queimo minha energia boa completamente e me torno fraca. Fraca para quê? Para tudo. Fraca para a questão de doenças físicas, mentais, fracas para que os meus algozes, que também nós temos, que nós de santo não temos nada, os meus algozes terem a abertura que precisam para me atacar. Aí eu corro para a casa espírita, faço o tratamento, tomo água fluidificada, faço o evangelho ali, aí quando chego em casa, toma raiva de novo, toma ódio de novo, e aí cai tudo por terra novamente. Então é isso que eu estou falando. E vai depender de quem? É do centro espírita? É da espiritualidade? Não! É de você. É você o responsável. Então, que você possa ter consciência disso. Que não precise toda hora não estar puxando suas orelhas. Ei, menina, acorda. Sai dessa depressão. Ei, menina, que falta de alegria é essa? Bota alegria na tua vida. Bota felicidade
felicidade na tua vida. Ah, mas está tudo escuro, pois pinta tudo de azul. Abre a janela, deixa o sol entrar. Pensa de forma contrária ao que você está pensando, mesmo que lá no fundo você não tenha, ainda teimando em pensar negativo, mas pense positivo. É aquela história, eu tô ruim, quando a pessoa pergunta, fulano, como é que tá? Tô, beleza. Tô, é boa. Mesmo que você saiba que não está 100%. Mas é importante que você vibre na energia boa. A faixa vibratória em que o ser humano se localiza influencia sobremaneira no seu equilíbrio energético e, por consequência, na sua saúde física, mental e espiritual. Tudo é energia. Uma emissão de energia que se faz influência na energia do outro. Se um grupo de pessoas se reúne e o nível energético da maioria é bom, as poucas pessoas com vibração mais negativa presentes não chegam a afetar o conjunto e podem até ser auxiliadas na sua elevação do padrão vibratório, se assim desejarem. Ou seja, o bem contamina o bem. Da mesma forma também o mal. Por isso é importante que a maioria esteja bem. Psiconeuroendócrino e imunologia. Vamos ver o que é isso. Rancelli. Quem foi Rancelli? Ele foi um endocrinologista austríaco. Ele foi o primeiro a pesquisar seriamente o estresse na década de 1930. Ele diz que o que mata não é o estresse, mas a forma como reagimos a ele. E é uma grande verdade, porque o estresse em si é o quê? São os meus pensamentos. Então, o que mata? É o estresse? Não, é o que eu estou engolindo, é o que eu estou pensando, é o que eu estou vibrando, é o que eu estou botando para dentro de mim. E aí ele define o estresse como uma reação automática, não específica, do corpo a qualquer demanda, podendo ser um desafio um desafio ou qualquer tipo de mudança que requer uma adaptação. Ou seja, nós nos estressamos até com uma mudança que ocorra. Vou mudar de emprego. Ah, meu Deus, como é que vai ser? Será que vai dar certo? Será que eu vou gostar? Será que eu vou me adaptar? Ou seja, começa a sofrer antecipadamente antes do problema chegar em você. Então, esse tipo de estresse da adaptação ou de desafios que você tem que fazer, ou seja, de qualquer que seja a demanda, causa esse estresse. Então, ele explica como o estresse estimula a produção dos hormônios do eixo hipotalâmico, hipofisário, suprarrenal e de como estes proporcionam o aparecimento de doenças psicossomáticas. Eu não sou médica, mas eu fiz uma pesquisazinha no fuxiqueiro chamado Google e ele me disse que o hipotálamo é uma parte do diacéfalo, situado na base do cérebro, onde se encontram inúmeros centros do sistema nervoso simpático e parasimpático, que eles são o quê? Os reguladores do sono, do apetite, da temperatura corporal e por aí vai. Ou seja, quando essas mudanças, quando esse estresse atinge o meu hipotálamo, o que vai atingir, o que vai desencadear? Ou eu vou dormir muito, ou eu vou dormir pouco. Eu vou comer muito, ou eu vou comer pouco. Eu vou ficar doente com temperatura alta ou temperatura baixa. E a gente sabe que quando a nossa temperatura aumenta muito, né, pressão alta, o que ocorre? Né? Nós sabemos as consequências. Quando ela baixa também de uma maneira brusca, também é muito perigoso. Então, tudo isso adoece o nosso corpo físico. E aí ele fala
das suprarrenais, né? Que são o quê? São duas glândulas situadas na parte superior dos rins, que também esse estresse vai causar essa sensação. Um tempo atrás, o meu digníssimo esposo adoeceu aqui dos rins, né? Ele sentiu uma dor muito forte, a gente foi parar no médico e tudo. E um médico andou aqui, ele era, na realidade, um psicólogo, e ele disse que essa dor que ele sentiu estava relacionada à raiva que ele estava sentindo. Ou seja, todo dia você tem uma raivazinha de alguma coisa. Aquela raivazinha, ela vai para algum lugar, meu amigo. Ela não vai para fora do seu corpo, não. Ela vai para dentro. E muitas vezes isso aí desencadeia esse estresse juntamente com a raiva lá para as regiões suprarrenais. Né? Aí ele fala também da hipófise. O que é a hipófise? É uma célula túrcica. É uma glândula diretamente ligada ao hipotálamo, proporcionando um elo entre o cérebro e o sistema endócrino. Ou seja, está tudo interligado. Se eu adoeço uma coisa, eu saio adoecendo, é tudo. Puf. Aí depois de, meu Deus, o que foi? Eu estava boazinha. Que boazinha que nada, tu estava guardando um monte de lixo dentro de ti, um monte de coisa ruim, só acumulando, acumulando, prateleira da raiva, prateleira do ódio, prateleira da vingança, prateleira do... Que é isso? Vamos limpar a casa, gente. Vamos substituir essas prateleiras por outras coisas. Alegria, bondade, ver que você é uma pessoa, apesar dos pesares, é saudável. Você acordou, você está por si só, já é uma grande vantagem, não está dependendo de ninguém. Você só em respirar, você já é feliz. Então, que nós possamos limpar a nossa casa mental, a nossa casa espiritual, para que o nosso corpo também seja limpo, né? Aí ele fala também mais aqui na frente. Quando ocorre uma sobrecarga de estresse, seja ele físico, social ou psicológico, o sistema límbico, o que é sistema límbico? É o cérebro emocional. Ele se localiza abaixo do córtex. É os meus sentimentos, né? Então, ele vai ativar o quê? As glândulas suprarrenais, estimulando a produção excessiva de corticoides, que, por sua vez, afetará órgãos como o estômago, o timo. Quem sabe o que é o timo? Eu fui lá no fuxiqueiro também, porque eu não sabia. O timo é um tipo de glóbulos brancos do sangue, né? Atinge o baço, os linfonodos, interferindo no sistema de defesa, deixando o organismo mais vulnerável a infecções. Quando a pessoa tem CA, o que é mais atingido nela? Os linfonodos, né? Então, é por conta de quê? Por conta desse excesso, por conta desse estresse, por conta dessas coisas ruins que eu vou guardando ao longo da minha vida. Então, te livra disso. Tu vai levar isso para onde que lá não vai te servir de nada, a não ser para te pesar. Em vez de tu querer subir, a sujeira começa a te puxar. Não, não é para aí não que você vai, porque você está guardando muita coisa ruim dentro da sua mala. Vamos esvaziar essas malas. E a hora é agora. É fazer a limpeza. Mas como é que eu faço essa limpeza, Rosinha? Se modificando tua faixa vibratória, modificando tuas atitudes, modificando teus pensamentos, modificando tua maneira de olhar as pessoas, modificando tua maneira de querer julgar sem ter necessidade nem poder para isso. É assim que a gente se melhora, né? Ao mesmo tempo, por ativar também nas suprarrenais uma produção aumentada de adrenalina, o estresse pode estimular, como consequência, um aumento na pressão sanguínea arterial. Aquela questão que eu falei lá atrás, né? Do aumento da temperatura, que vai aumentar a sua pressão, e aí você pode dar derrame, aí você pode dar AVC, e por aí você vai. E aí atinge o quê? Os nossos chakras, que são o quê? O que são os nossos chakras? São as nossas linhas de força, por onde transitam as nossas energias, né?
À medida que as energias vão sendo absorvidas pelos chakras, vão sendo convertidas em sinais endócrinos e transmitidos como informação de natureza fisiológica. A Zélia não está aqui, porque ela poderia nos dar ajuda muito grande com relação a isso, porque ela trabalha isso em nós. Ela trabalha a energia dos nossos chakras, ela trabalha no equilíbrio das nossas energias. Mas a Zélia pode trabalhar o tanto que for. Se eu não me trabalhar, toda quinta eu estou lá tomando passe, toda quinta, até o resto da minha vida. E depende de quê? Depende só de mim, porque são esses sinais endócrinos que vão dizer para a minha questão fisiológica o que eu tenho. Então, são essas energias que eu estou absorvendo, que eu estou deixando chegar até mim, que vão me fazer mal. Porque se eu recebo energia, se eu emito energia ruim, eu vou mandar lá a informação, o hipotálamo, que aquela energia é ruim e ele vai diretamente lá para os meus órgãos, que é o que vai causar a minha doença. Para se manter uma boa saúde, além de ter bons pensamentos, sentimentos, emoções, é preciso uma alimentação saudável. É preciso também praticar exercícios físicos, manter uma disciplina no sono e dedicar momentos para a meditação, o relaxamento e a religião. É importante haver uma harmonia entre essas atividades, porque, assim, para me ter um bom... Isso hoje está muito batido. Quando você vai em qualquer médico, a primeira coisa que ele pergunta, você pratica algum exercício? Né? Aí o sedentário vem aqui e diz, não, doutor, nem caminhada. Eles começam pelo menos pela caminhada, minha filha, pelo amor de Deus. E aí, ao exercício físico, junto com uma boa alimentação, uma disciplina. Por que a disciplina? Porque você dormir e acordar, você tem que ter. Você tem que estar bem. E para você estar bem, você tem que dormir bem. Ele também nos alerta que tratamentos energéticos, como o passe magnético, a homeopatia, a acupuntura, a prece ou água fluidificada, auxiliam na recuperação. Mas para o equilíbrio ou harmonização mais duradouro dos chakras, é importante uma reforma íntima, uma mudança dos seus sentimentos, na sua moral e nos seus hábitos. Né? Vem aquela questão novamente, né, da disciplina. Ao exercitar os ensinamentos que Jesus deixou de amor ao próximo, como a si mesmo, perdão às ofensas, fraternidade, benevolência, caridade, auxiliando a quem necessita, emite-se ondas de vibrações mais elevadas, estimulando o chakra coronário a captar as energias vindas da espiritualidade maior, distribuindo aos demais chakras o equilíbrio do corpo físico e equilíbrio do corpo físico. Ou seja, equilibrando o corpo físico. Ou seja, se eu estou agindo dessa forma, eu posso ter é como se eu estivesse dando abertura para a espiritualidade maior estar próxima a mim. E receber da espiritualidade esse equilíbrio que eu necessito para o corpo e para a mente. A saúde e o espírito. Alguns problemas de saúde têm origem na vida presente, principalmente em pessoas adultas que já tiveram tempo de fazer escolhas inadequadas, já aparecendo alguns resultados das mesmas. Muitos são responsáveis pela sua imprevidência e pela falta de autocontrole. Ou seja, ele fala aqui que as escolhas são nossas, como eu falei desde o início. Então, se as escolhas são minhas, então eu sou responsável pelo que me acontece, pelas minhas doenças ou não. O ser humano, ele é vítima do próprio orgulho, da vaidade, da inveja,
impulsos que existem nele há muito tempo e cuja reforma tem sido adiada por igual período. Cada um é responsável pelas suas dores e sofrimentos, ou seja, se você não tentar tirar lá da sua prateleira, jogar fora da sua mala, o orgulho, a vaidade, a inveja, os impulsos, tudo que tem de ruim dentro de você, você não vai ter melhora espiritual nunca. Você vai andar sempre capenga, sempre precisando de moleta. Então, só cabe a você fazer sua reforma. Conforme a Lídio de Cerqueira Filho, no livro Saúde Espiritual, a saúde espiritual é o resultado natural da busca da própria espiritualidade, encontrar a nossa essência interior, o eu divino que nós somos. Ou seja, deixe brilhar a luz que tem dentro de você, através de boas ações, de bons pensamentos, através de disciplina, através de orações, e por aí vai. Para alcançar o equilíbrio na sua saúde espiritual, cada um precisa aprender a cultivar a espiritualidade, o que fará novamente com que se possa estar ligado ao Criador. Ou seja, não é ler, rezar, coisas decoradas, não. É você se voltar para dentro de si e ter essa conversa com o Criador, como nós estamos tendo aqui, como a gente faz no atendimento fraterno. É eu conversar com Deus, né? Precisa dessa ligação para que eu possa me equilibrar. A falta de fé é um dos maiores entraves ao equilíbrio físico e mental. Poderia se restabelecer rapidamente a harmonia sem chegar a um estado de doença. Se cada um lembrasse de fazer uma prece, de respirar profundamente e entrar em contato com o seu eu interior. Ou seja, antes de você desabafar em cima do outro, um monte de palavrões, um monte de briga, você respirar fundo, botar água na boca, não responder e procurar você voltar para dentro de si. Não é para guardar a mágoa nem a raiva, mas para tentar compreender e trabalhar essa mágoa e essa raiva. Genética e hereditariedade. Cada um de nós escolheu, consciente ou inconscientemente, quem seriam os seus pais na atual encarnação. Dizemos ser uma escolha, pois existe uma vinculação energética entre as partes, ambas necessitadas de uma reaproximação para que se estabeleça a harmonia novamente em seu ser. Ou seja, eu escolhi vir com os meus pais, eu escolhi vir com meus irmãos, eu escolhi vir morar no Brasil, eu escolhi vir participar do Centro Espírita Felito Martins. Por quê? Porque eu preciso me reajustar, eu preciso corrigir, eu preciso me restabelecer harmonicamente com todos que estão ao meu redor. Ah, mas a gente se conheceu há pouco tempo, mas nossa ligação não pode ser só de agora. Então, nós precisamos entender que nós estamos, nascemos e estamos no lugar certo, com as pessoas que merecemos, com as provações que precisamos. Nada veio errado, nada veio por acaso. A hereditariedade existe, mas os registros no perispírito das experiências passadas do ser, o psíquico, o intelectual, o profissional, o moral e o emocional determinam a formação dos órgãos no novo corpo material. A hereditariedade reflete a aproximação por afinidade vibratórias entre os membros de uma mesma família. Mas tudo isso aqui você pode construir. O psíquico, o intelectual, o profissional, o moral e o emocional. Porque eu posso nascer num meio difícil, vamos usar esse termo, e posso superar esse meio onde eu estou e ser uma pessoa melhor para ajudar o meu próximo. Deixemos de responsabilizar os pais pelos genes que possam nos ter transmitido.
Se assim o fizeram, foi por nossa necessidade para continuarmos a caminhada evolutiva. Ou seja, eu sou zangado desse jeito, é porque eu puxei com meu pai. Pare com isso. Ele pode até ser zangado pela escolha dele. Você pode ser ou deixar de ser por escolha sua. Então, não vamos responsabilizar nos genes dos nossos pais. E se nós somos assim, é como ele diz aqui, foi por uma necessidade para continuar na nossa caminhada evolutiva. Quando o indivíduo desencarna, ele leva consigo, registrado no seu perispírito, todas as informações referentes ao que ele produziu ao longo da existência. À medida que vai fazendo suas escolhas, está também fixando conhecimentos, experiências e memórias em seu corpo perispiritual. Ou seja, você é responsável por aquilo que você quer levar para a sua nova existência. Se você quer levar coisas ruins, o problema é seu, mas você está tendo a oportunidade de se modificar, de se conhecer, de se autoaceitar, de se mudar o seu autoconceito. Na busca da saúde, é necessário adquirir mais conhecimento da nossa intimidade, para que possamos fazer qualquer movimento de mudança interior. Ou seja, eu me conheço até certo ponto, mas é preciso que eu trabalhe isso em mim para que eu sinta quando algo não está bem. Para que eu não necessite do lado de fora vir dizer: ei, Rosiane, não está bem não. Tá ruim, viu? Tua situação está difícil. Então, você precisa, antes que o outro chegue em você, perceber: eu não estou bem. Eu tenho que fazer algo para melhorar, seja ele físico, espiritual, né, mental. A falta de espiritualidade, de crença na sobrevivência do espírito após a passagem pelo corpo físico, contribui para as suas escolhas e consequências destas. Ou seja, se eu tenho a consciência, a certeza que eu sou imortal, que meu espírito é imortal, que eu vou continuar a viver, por que eu vou continuar fazendo escolha errada? Se o Evangelho está aí me dizendo: olha, tira a raiva, tira a inveja, tira o orgulho, tira tudo isso da tua vida, porque tu vai continuar vivendo quando você passar do corpo físico, e você vai precisar desses sentimentos verdadeiros, desses sentimentos puros para ter um espírito melhor, mais evoluído moralmente, espiritualmente. Por que você ainda teima? Que falta de espiritualidade é essa em achar que não vai precisar se modificar? As doenças, observando do ponto de vista do espírito, podem ser interpretadas como benéficas no mecanismo de limpeza perispiritual, principalmente aquelas que se prolongam por grande parte da vida física. Ou seja, é aquela história que eu falei: eu posso não curar o corpo, mas eu posso curar o espírito através dessa provação. É necessário aprender a recomeçar, modificando a consciência e investindo no autodescobrimento, pois somente assim conseguiremos avaliar o que somos, como estamos e encontrar formas de nos tornarmos melhores. Essa que é quando ele diz aprender a recomeçar, não significa voltar para o zero, mas significa você aprender a lidar com a situação que você está. O homem, longe do processo de espiritualização, raramente percebe que o sofrimento é um fator de aprimoramento e instrumento de evolução. Quando imaturo, o indivíduo lamenta, teme e considera a dificuldade que proporciona aprendizado em flagelo, complicando a sua situação através da revolta, do desânimo, da fuga da luta e da autodestruição. Dessa forma, surgem a depressão e a bipolaridade, conduzindo para um estado de baixa autoestima. O pensamento é a exteriorização da mente que independe da matéria e, por sua vez, é originada no espírito.
disciplinar e edificar o pensamento através da fixação da mente em ideais superiores da vida, do amor, da arte elevada, do bem, da imortalidade, constitui o objetivo moral da reencarnação. Quem nos diz isso é Joana de Ângeles. Toda a espiritualidade, quando chega próximo a nós, diz: eleve o seu pensamento, meu filho, eleve seu pensamento. Ou seja, nós não estamos ainda com os pensamentos elevados do bem. Nós podemos aceitar a realidade, por mais dolorosa, penosa, difícil que ela possa parecer, ou fugir da realidade, como muitas pessoas fazem, através do álcool, das drogas, da comida, dos medicamentos hipnóticos. Temos o livre-arbítrio de concordar que existem comportamentos limitantes, aos quais estamos acostumados, sem fazer nenhum esforço para transformá-los. Quando aceitamos que temos comportamentos limitantes, a vigilância e a oração podem nos ajudar a chegar no estado mais harmônico e equilibrado. Ao aceitar os medos, deixamos de imaginar coisas que estão longe da realidade. Ao admitir que temos raiva, estamos mais aptos a controlá-la, canalizando esta energia para outro campo de atuação. Ou seja, se autoconhecendo, você tem condição de se Estou só terminando. Nosso autoconhecimento influencia nossas escolhas mais importantes, nossas decisões, como quando, onde e por que devemos agir desta ou daquela maneira, com os consequentes resultados de nossas atitudes. Ele determina o tipo de vida que criamos para nós. E era isso que eu tinha para dizer. Você é aquilo que você acredita que é. Então, você é aquilo que você quer ser. Você é responsável por tudo que lhe acontece. Eu espero que eu tenha conseguido atingir esse intuito de nos ajudar, de nos autoconhecer, para que nós possamos manter a nossa mente, nosso corpo são. Muito obrigada, uma boa noite. Beijo a todos. Então, nós agradecemos a Rosinha pelas suas palavras, pelos conhecimentos que foram trazidos para todos nós, né? Alguém tem alguma coisa a perguntar ou acrescentar, né? Que possa falar neste momento. Bom, só temos 3 minutos, mas é importante frisar que o trabalho da Rosiane foi excelente, bem elaborado, bem trabalhado, e isto é necessário que a gente tenha sempre um trabalhador a esse nível no Centro Espírita Felinto Martins. Obrigado, Rosiane. Valeu. Obrigada, Walter. Então, nós vamos... Então, nós vamos, né, fazer a nossa prece, agradecer a Deus, a Jesus, à espiritualidade amiga que aqui nos assiste, nos intui. Gratidão por todos os momentos que estamos tendo em nossa vida. Gratidão pela doutrina espírita. Gratidão por nos esclarecer e nos consolar todos nós. Que a paz possa reinar cada coração de cada irmão em aflição. Que a paz possa estar em cada lado da terra e que possamos juntos caminharmos em direção à luz, a Deus, a Jesus. Jesus, Mestre amado, fica conosco e nos ajuda a permanecer em sintonia sempre contigo. Nos abençoa hoje, agora e sempre. Que assim seja. Graças a Deus. Boa noite, gente. Boa noite. Muito obrigada. Boa noite, gente. Fiquem com Deus. Até a sopa, viu? Até a próxima. Até a sopa.
Boa noite. Boa noite. Obrigada, Jô. Obrigada, Jô. Boa noite a todos.